Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre séries que foram canceladas, mas que eu ainda não superei, que mereciam uma segunda chance. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, então como eu expliquei, né, eu vim hoje falar sobre séries de TV, não séries literárias, tá? Séries que foram realmente canceladas aí pelos seus canais ou seus streamings, enfim, e que ainda não tinham chegado ao seu final mesmo. Então, né, séries que acabaram sendo interrompidas aí pela metade. Eu trouxe 4 dessas séries, tá? E eu trouxe mais 2 que não se encaixam bem, se encaixam mais ou menos, mas eu vou explicar o motivo delas estarem na lista de hoje, tá? Mas então vamos começar aí com a primeira da lista. A primeira da lista de hoje é uma que, assim, quando ela foi cancelada, muita gente ficou desolada, incluindo eu, tá? E assim, até hoje os fãs fazem muito barulho pedindo a volta dessa série, que é a série Anne with an E, a adaptação da série de livros, né, da Anne de Green Gables, que estreou aí pela Netflix. Na verdade, a Netflix não produzia a série, a Netflix era a distribuidora da série, né? Mas quem produzia era um canal canadense, se eu não estou enganada. E a série começou então, né, adaptando os acontecimentos dos livros de Anne de Green Gables. Só que essa série é uma série que ela tem 6 livros. E assim, é uma série que vai acompanhando a personagem da Anne enquanto ela cresce, né? Então ela começa com uma criança e ela vai crescendo, vai se tornando adulta, vai arrumando emprego, ela casa, ela tem filhos. Então assim, vai realmente acompanhando a vida dela como um todo, né? É, a série, ela adaptou o primeiro livro e, se eu não me engano, ela pega um pouco do segundo livro, ou ela adapta todo só o primeiro livro. Agora eu não lembro direito, gente, porque eu já li a série da Anne, mas faz bastante tempo, assim, então eu não lembro exatamente quais são os acontecimentos, mas eu acho que chega a pegar um pouco do segundo livro ali. Não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errada. É... Mas era uma série que, assim, ela adaptava muito bem, sabe? Assim, na verdade, ela deixou até melhor do que nos livros, sabe? Porque no livro, como é um livro que já foi escrito há mais tempo, ele tem uma linguagem um pouco diferente, ele trata mais sobre um tema meio que central, digamos assim. A série, ela expandiu um pouco mais, como era uma série mais atual, ela trouxe temas mais atuais, debates atuais, então ficou, por mais que é uma série de época, digamos assim, né? Ela traz temas muito dos dias de hoje, assim, então acabou ficando com uma linguagem um pouco moderna, digamos assim, sabe? Então conquistou muita gente. Além de que o elenco era muito fofo, assim, tinha o casalzinho principal que estava começando a se desenvolver. E a série ela foi cancelada na sua terceira temporada e deixou muitas coisas em aberto, porque assim, até fechou algumas coisas. Alguns podem até achar que o final foi um final bonitinho, fechadinho e tal, mas assim, a verdade é que é, a série ela fechou algumas coisas, mas dava pra ver que aquele era o início de um novo ciclo, sabe? Então seria muito interessante continuar acompanhando os personagens, principalmente porque teve algumas viradinhas ali na história e tal, em quesito até de romances e tudo mais. Então teria sido muito legal continuar acompanhando, sabe? Era uma série muito bem feita, com lições muito bonitas. Então realmente é uma pena que a série foi cancelada. E foi assim um barulho, realmente todos os fãs estavam em todos os posts assim da Netflix, principalmente pedindo para renovar, pedindo para trazer de volta a série, foram em outros streamings pedindo para trazer de volta aí, né, a série, mas infelizmente acabou que realmente a série ficou por isso mesmo. Já faz aí um bom tempo que a série foi cancelada e ainda não tivemos resposta, então eu imagino que realmente a série não vai voltar. E agora a gente, na verdade, tem a notícia de que vai ter uma adaptação em formato de anime da série, né? Então talvez essa adaptação vá um pouco mais para frente, né? Porque eu sei que quando foi cancelada tinha algumas coisas de direitos autorais, de coisas assim, era algo meio burocrático por o motivo pelo qual foi cancelada, sabe? Mas ainda assim, né, gente, é uma pena porque realmente era uma série muito boa. Ainda assim, para quem não assistiu, eu acho que vale a pena assistir, porque como eu falei, apesar da série ter sido interrompida e algumas coisas terem ficado em aberto, é como se a série tivesse fechado um ciclo e tivesse prestes a começar outro, sabe? Então, assim, é uma coisa ou outra que ficou em aberto, sabe? Só que realmente você vai terminar com vontade de assistir mais e não vai ter mais, né? Mas enfim, ainda assim é uma série que vale bastante a pena assistir.
A segunda série é uma que, assim, gente, eu sinto muito mesmo, porque, assim, de todas as que tem na lista de hoje, é a única que realmente não tem, não tem uma segunda chance no sentido de não tem material para onde a gente se apoiar para tentar descobrir o que vai acontecer. Então não temos outras adaptações, que nem tipo Anne Bethany, a gente tem os livros, a gente tem a adaptação que já tinha assistido, acho que era um filme que já tinha sido feito antes, vai ter uma nova animação, né, um anime e tal. E as outras da lista também tem outros materiais, tem outras coisas nos quais se apoiar aí, né? Essa série não, essa série foi uma coisa original, entre aspas, porque ela foi inspirada em outra série que já existia, mas que também acabou ali sendo cancelada depois de algum tempo. E não é adaptação de nada, e só teve uma temporada. Então, assim, até hoje eu sinto muito pelo cancelamento dessa série, que foi a série Julie and the Phantoms. E assim, gente, essa série foi um surto. Ela lançou na época da pandemia e eu acho que isso ajudou muito a propagar bastante o sucesso dela, porque é aquela coisa, né, gente? A gente tava em casa, muita gente assistindo TV, então essa série muita gente assistiu, pelo menos dentro da minha bolha, assim, né? E na verdade eu tinha visto que essa série estreou. Essa série ela é baseada numa novela brasileira, tá? É, e ela é uma série mais musical, assim, né? Então a gente tem, não necessariamente musical, gênero musical, mas a gente tem bastante música. Inclusive a trilha sonora de Julie and the Phantoms é maravilhosa. Eu escuto as músicas até hoje e eu acho as músicas muito boas mesmo, assim. É, e a série é uma série curtinha, acho que tem 8 episódios, os episódios são curtinhos. Então ela é muito viciantezinha, assim, muito gostosinha de assistir. E eu fui assistir porque eu vi muita gente no meu Instagram falando sobre essa série, indicando, falando que ela era muito boa tal. E eu geralmente, gente, eu tenho esse trauma de quando eu virei seriadora, assim, né? Quando eu comecei a assistir muita série quando eu era adolescente. Eu sempre tinha essa mania de não assistir séries que estavam na sua primeira temporada e que não tinham sido ainda renovadas pra segunda. Porque, assim, tinha muita série na minha época de adolescente que era cancelada. Então, assim, eu não queria me apegar numa série pra ela ser cancelada depois, sabe? Mas era aquela coisa, gente, como eu falei, pandemia, né? Eu queria uma coisa pra assistir, pra me distrair e tal. Peguei Julie and the Phantoms pra assistir, assisti muito rapidinho e eu amei. Eu assisti depois com a minha irmã assistiu também, e olha que minha irmã nem gosta de musical, e assim, todo mundo adorou essa série, sabe? E ela foi cancelada. Ela até demorou bastante, assim, pra gente ter alguma resposta sobre, mas infelizmente ela foi cancelada. E como eu falei, essa é uma série que ela só teve uma temporada, eu acho que são 8 ou 9 episódios, e ela termina com um final muito em aberto. Não dá nem pra dizer que, tipo, pelo menos alguma coisa concluiu. Não, porque a gente tinha que ter respostas, sabe? Assim, ficou muita coisa em aberto, muita coisa ainda que era pra acontecer no futuro. E infelizmente, né, foi cancelada. Como eu falei, a série estreou lá para 2020, 2021, então assim, já fazem uns 4, 5 anos da série. Então, eu acho que hoje em dia nem faria mais sentido dar continuidade, até por conta da questão da idade dos atores, né, principalmente da protagonista, que era uma adolescente, né? Então, assim, hoje em dia ela já estaria muito diferente da época ali da primeira temporada, infelizmente, né? Mas é uma série muito gostosinha de assistir, sabe? Ela tem uma pegada meio infanto-juvenil, assim, em alguns momentos e tal, mas ela é muito boa. As músicas realmente são muito, muito legais mesmo. E é uma pena que eles cancelaram. De Juliana Phantoms, que eu saiba, foi por conta de audiência, porque a audiência não foi tão alta assim. Mas é aquela coisa, né? Na minha bolha ali, muita gente assistiu. Assim, na época realmente não se falava de outra coisa. Mas eu acho que realmente era só um público muito específico, sabe? Mas, enfim, ainda sofro bastante porque eu queria muito ver uma sequência dessa série com muitas outras músicas, sabe? Porque realmente foi muito legal essa série. Eu gostei bastante dessa série, inclusive estou com vontade de escutar as músicas agora. Talvez eu faça isso quando eu terminar de gravar esse vídeo. A próxima é uma que foi cancelada não só uma, mas 2 vezes, que é a série One Day at a Time. Essa é uma série de comédia super gostosinha, que eu não lembro como que eu comecei a assistir ela, eu acho que eu tinha visto alguma coisa no Instagram, no Facebook, sei lá, e eu comecei a assistir. Ela tem, pelo menos tinha anteriormente na Netflix, e ela tava na sua segunda ou terceira temporada, agora eu não lembro direito, quando ela foi cancelada a primeira vez, e tinha ficado um final meio que em aberto. Então todo mundo ficou naquela coisa, tá, o que vai acontecer em seguida e tal, e a série foi cancelada. E aí ela foi resgatada por outro canal,
voltou então para sua temporada final, só que voltou meio diferente, sabe? Tanto que essa última temporada eu até assisti, mas assim, não tava igual às outras temporadas, sabe? Até demorou um pouquinho para eles fazerem entre uma temporada e outra, tanto que os adolescentes ali da série, né, tem dois principais ali, principalmente o menino, que era o menorzinho, ele já estava bem maior, bem mais velho, assim. Se passou um tempo ali, mas por ter mudado assim de canal e tudo mais, a direção, a produção, tudo deu uma mudada e o tom da série ficou um pouco diferente, sabe? Ainda ficou muito bom, mas as primeiras temporadas são muito melhores, sabe? Assim, porque a série ela fazia muito bem levar de um extremo a outro. Então, assim, uma hora você tava rindo, daqui a 10 minutos você tava chorando, porque assim, a série ela sabia trazer temas muito delicados e debates muito interessantes, muito atuais, apesar da série hoje em dia já não ser mais tão atual assim, mas trouxe temas bem atuais de maneiras muito sensíveis, de maneiras muito delicadas, sabe, muito bonitas para dentro da história. Então é uma série realmente que te levava de um extremo a outro assim em minutos, sabe? E a última temporada eu senti que ela não teve tanto essa pegada, sabe? Ela foi mais. Ela perdeu um pouco dessa essência que ela tinha nas primeiras temporadas. Então, eu não fiquei surpresa quando ela foi cancelada novamente, sabe? E pra ser sincera, gente, eu nem lembro do final da série, pra vocês terem noção. Eu lembro mais das primeiras temporadas ali, antes dela ter sido cancelada pela primeira vez, do que da última, que foi a última que eu assisti, né? Então, tipo, eu deveria lembrar mais dessa. Mas tirando uma coisa ou outra muito específica ali da última temporada, eu não consigo lembrar de muitas coisas assim que aconteceram, então não sei nem se o final ficou em aberto, se não ficou, porque realmente eu não lembro. Faz tempo que eu assisti e eu tanto estava desinteressada com essa última temporada que não me pegou, sabe? Então o segundo cancelamento dela pra mim foi mais justo porque realmente perdeu um pouco do que a série tinha no início. Mas assim, ela tá aqui na lista porque eu acho que ela não tinha que ter sido cancelada da primeira vez, sabe? Porque eu acho que foi isso que justamente fez ela perder um pouco do que ela tinha antes, sabe? Porque se ela tivesse continuado onde ela tava, no mesmo canal e tudo, eu acho que ia continuar com a mesma essência que tinha antes e talvez assim ela ia ter durado um pouco mais, sabe? Então, enfim, não sei se ela foi cancelada por questão de audiência, mas eu desconfio que seja porque é uma série que não é muito conhecida. Mas é uma pena, porque realmente as primeiras temporadas eram ótimas, assim, os atores eram muito bons. E como eu falei, é aquela série que te leva de extremos, assim, em minutos. Então era muito interessante assistir, com debates muito interessantes, né? Temas muito interessantes. Mas também de uma forma leve, uma forma engraçada, assim. Então era muito legal, eu gostava muito dessa série. Uma pena que eles cancelaram aí da primeira vez, e aí voltou, não voltou tão boa, e cancelaram novamente da segunda vez. E aí a última que eu vou trazer aqui dentro dessa minha listinha das canceladas oficiais ali, bonitinhas tal, e que mereciam mais temporadas, é a série Shadow and Bone, que adaptou a trilogia Grisha, da Leigh Bardugo. E aí eu tenho pontos positivos e negativos a respeito da série. Porque assim, a trilogia Grisha em si, eu não sou tão fã. Inclusive, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série de vídeos chamada Análise Literária, para quem está chegando nesse vídeo e não sabe, que é uma série onde eu releio livros que eu já li anteriormente e aí eu faço releitura de um livro por mês e faço um vídeo aqui no canal um pouco mais aprofundado. Então eu estou fazendo do Grishaverse, já fiz da trilogia Grisha, já fiz da duologia de Six of Crows e eu vou agora para a duologia de King of Scars. Então assim, tem vídeo de todos esses livros, né, da trilogia e da duologia. Eu vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu ir lá assistir, são vídeos com spoilers, um para cada livro, tá? Então bem aprofundado aí. Mas assim, resumindo, eu não sou tão fã de trilogia Grisha. Tem alguns pontos que eu gosto, alguns personagens que eu gosto, mas no geral a história em si eu acho que deve bastante, sabe? Assim, em quesito fantasia, em quesito de história mesmo, enredos ali, eu acho que muita coisa fica devendo mesmo. E a série, quando ela estreou, ela trouxe algumas coisas diferentes. Ela pegou aquele material base, mas ela trabalhou algumas coisas um pouco diferentes, tal. E ela fez eu gostar um pouco mais dos livros da trilogia Grisha. Inclusive, algo que a série fez que de início eu até fiquei com o pé atrás, foi que a série já introduziu os personagens de Six of Crows dentro da história da trilogia Grisha. Né? Então, desde a primeira temporada de Shadow and Bone, a gente já tem os personagens de Six of Crows ali.
E para quem não sabe, né, para quem não lê os livros, são histórias separadas, elas se passam no mesmo universo. Tem até personagens que são citados, tal, que aparecem na outra série, mas são histórias separadas e que se passam em tempos diferentes. Então, Six of Crows se passa, eu acho que são 2 anos depois do último livro da trilogia Grisha. Então, assim, não se passam ao mesmo tempo. E os produtores da série, enfim, eles quiseram já introduzir os personagens de Six of Crows, até para ter mais tempo de tela, para ter coisa para ocupar realmente ali os episódios, porque só a história de Sombra e Ossos, né, que é o primeiro livro, não encheria uma temporada de 8 episódios, de quase 1 hora cada episódio, né? Então eu entendo essa decisão, mas de início eu tinha ficado com bastante pé atrás de tipo, o que eles vão fazer, será que já vão adiantar a história e tal. E na verdade não, né? Na verdade, eles criaram uma narrativa nova para esses personagens de Six of Crows, que colocaram eles em situações novas, né? Que a gente não tem nos livros. A segunda temporada, eles mexeram um pouquinho mais com isso, porque na segunda temporada de Shadow and Bone, eles juntaram o segundo e o terceiro livro, e já adiantaram algumas coisinhas de Six of Crows. Então a gente tem alguns elementos ali chaves que inclusive só acontecem em Crooked Kingdom, que é o segundo livro de Six of Crows, e já colocaram na série ali. Que eu fiquei bem chateada que já tinha acontecido, porque tipo, pô, não é nesse tempo que vai acontecer, precisa de um desenvolvimento aí, né? Mas no fim eu até fiquei feliz que aconteceu, porque a série foi cancelada, então eu fiquei, não, pelo menos a gente viu alguma coisa, né? Mas enfim, gente, assim, a série, ela, na segunda temporada, principalmente, ela se distanciou bastante do material base ali dos livros. Inclusive, tem um momento, né, 2 coisas principais ali do final, que são extremamente diferentes do final do livro, e que me deixou muito curiosa, porque assim, eu particularmente eu não gosto do final da trilogia Grisha, né, de algumas coisas que acontecem ali. Então me deixou muito curiosa de como que eles vão seguir daqui, sendo que tipo vai mudar completamente, principalmente ali pra duologia de King of Scars, sabe? Então eu fiquei muito curiosa a respeito de como eles iam fazer isso na série. Ao mesmo tempo que eu tava um pezinho atrás, eu tava muito curiosa pra ver o que eles iam fazer. E agora, né, não tem como saber mais. Mas me deixou muito chateada porque a temporada seguinte era pra ser a temporada de Six of Crows. Six of Crows é assim, a melhor duologia, os melhores livros da Leigh Bardugo. E a história é perfeita, sabe? Isso é pra uma adaptação. E eles já tinham deixado tudo posicionado pra começar, sabe? Então eles apresentaram a história ali dos personagens, tudo. Eles adiantaram algumas coisas? Adiantaram. Mas assim, o básico de como a história começa tava todo ali direitinho pra gente, sabe? Então foi bem chato assim que eles cancelaram, ainda mais que o elenco como um todo de Sharon Bone era muito bom, mas os atores que eram ali de Six of Crows, eles eram perfeitos, gente. Eles eram assim, ó, a imagem dos personagens dos livros. Eles são perfeitos. Até hoje eu amo assistir as entrevistas com o elenco, porque assim, eles são muito, muito bons mesmo. A química deles era muito boa, então eu fiquei muito chateada que foi cancelada, sabe? Em partes eu fiquei um pouco aliviada, digamos assim, porque realmente eu não sei como é que a história ia seguir. Eu fiquei com o pé atrás deles tentarem mudar algumas coisas meio grandes ali da história. Mas no geral, assim, eu fiquei chateada porque realmente a gente estava prestes a entrar na melhor parte do Grishaverse, sabe? Então, fico triste. A série também já foi cancelada, já faz aí o que é 2 anos aí, então não acredito que a série vai ser resgatada por nenhum canal, porque se era pra ter sido, eles já teriam resgatado, sabe? Então, infelizmente, a gente só vai ficar aí com as saudades da série. Mas enfim, é uma série que dividiu um pouco opiniões, né? Mas que eu mais gostei do que desgostei. Então eu queria ter visto mais. E aí agora eu vou falar sobre uma série que ela foi. Eu não sei se ela foi bem cancelada ou se ela só foi encerrada. Eu acho que eles meio que tipo, chegaram, tomaram a decisão, né? A produção ali tomou a decisão de encerrar a série. Só que é uma série que eu acho que tinha muito mais a se explorar ainda, que era a série de Sherlock, a série da BBC, com o Benedict Cumberbatch. Eu amo essa série, gente. Assim, as 3 primeiras temporadas mesmo, elas são maravilhosas. A quarta temporada, ela é um pouco estranha, eu confesso. Assim, eu até não gosto, que nem um monte de gente que realmente não suporta essa temporada, mas ela é um pouco mais estranha do que as outras, isso é fato. Só que assim,
eu acho que toda a temporada de Sherlock, tirando a segunda, ela encerra meio que bonitinha, sabe? Não, a primeira também encerra um pouco aberta, assim, né? Essa ela encerra até ali a história, tudo, mas eu acho que dava pra continuar, sabe? Só como as temporadas de Sherlock também, elas eram assim, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, elas eram muito espaçadas, demorou também pra vir essa notícia de que não ia ter mais. Pelo menos na minha cabeça, a minha memória que eu tenho é que essa notícia foi dada depois, bastante tempo depois, sabe? E também, né, na época, o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman, né, que são os protagonistas ali, eles estavam começando a ter projetos maiores, né, entrando na Marvel e coisa e tal. Então, assim, eu entendo porque que eles saíram, assim, né? Dizem, inclusive, que os dois nem se gostavam muito. Não sei se é verdade. Fofocas de bastidores aí. Mas eu acho que dava pra ter continuado, sabe? Fico com dó, porque era uma série muito boa. Eram 3 episódios por temporada. Tipo, eram 3 episódios de 1 hora e meia? Eram. Mas eram 3 episódios, sabe? Então, além de que, tipo, histórias de Sherlock Holmes, é óbvio, as histórias originais ali não tem tantas histórias assim, mas tinha algumas histórias que davam pra ser adaptadas ainda. E, gente, dá pra criar também, não precisa ser tudo só baseado no livro, sabe? Então, eu fico com dó, porque realmente era uma série muito boa, com uma produção incrível, atuações maravilhosas. O Benedict como Sherlock incrível, então eu queria muito ter visto mais, sabe? Então eu fico com bastante dó que ela foi encerrada. Eu não sei realmente se ela foi cancelada, mas eu quis colocar ela na lista porque apesar de não saber se foi cancelada ou só encerrada, enfim, eu acho que tinha espaço para ter mais continuidade, sabe? E aí, pra encerrar, gente, eu vou falar de um caso bem recente de uma série que foi cancelada, tá? Mas eles estão meio que tentando falar que ela foi, tipo, não, a gente tomou a decisão de encerrar ela. Mas na verdade não foi bem assim, tá? Que é a série de Sandman. A série de Sandman é uma série da Netflix que estreou em 2022 aí e é uma série que se baseia numa série de HQs do Neil Gaiman. E pra quem não sabe, gente, o Neil Gaiman tá no meio de uma polêmica gigantesca, assim, ó, envolvendo coisas muito sérias mesmo, assim. Então, desde que explodiu essa coisa da polêmica dele, eu já imaginava que eles não iam querer dar muita continuidade com Sandman. Sandman já estava na produção da segunda temporada. Eles já encerraram até, se não me engano, a produção da segunda temporada. Vai estrear, eu acho que é esse ano ainda. Mas eles anunciaram que a segunda vai ser a última temporada. E aí os produtores vieram com uma história, não, porque na verdade a gente sempre quis encerrar na segunda temporada, porque não tinha mais material pra gente adaptar e coisa e tal, né? Não tinha mais histórias pra gente adaptar. E, gente, se você for olhar, a série de Sandman tem muitos volumes mesmo, assim, ó. Então, não é falta de material, gente, não é. Realmente eles quiseram encerrar por conta da polêmica com o Neil Gaiman para não sujar o nome da série tanto assim, né? E para não continuar vinculando ali o nome dele com essa produção. E assim, gente, em parte é uma pena, porque Sandman é uma série excelente. A primeira temporada da série foi assim, foi a minha série preferida de 2022. Eu fiquei encantada com essa série porque eu não conhecia nada da série realmente. E eu, eu fiquei realmente chocada assim com a qualidade da série, com a história que tinha ali por trás, enfim. Eu até li o primeiro quadrinho de Sandman e até gostei, mas eu confesso que eu preferi a série mesmo, que eu acho que tem uma dinâmica um pouco mais diferente, assim, né? Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu fico triste que a série está sendo cancelada na segunda temporada, porque realmente tinha, né, um potencial ali para continuar e ser uma série muito boa por bastante tempo. Ao mesmo tempo, eu acho que é justo eles cancelarem, porque não tem como, não tem nem clima, né, para continuar produzindo uma série que vai envolver, por mais que eles tentem ocultar e desvincular, vai sim ser vinculado ao nome do Neil Gaiman e as acusações que ele está sofrendo, né, tudo que está acontecendo com ele é extremamente sério, então não dá para passar pano, não dá para fingir que não está acontecendo. Então, assim, melhor encerrar,
sabe? Não tem como eles jogarem fora o material que eles fizeram agora na segunda temporada. Então eles vão finalizar a segunda temporada e é isso, acabou e fica por isso mesmo, sabe? Então eu fico triste, mas eu entendo e eu acho que realmente é a melhor decisão a se tomar mesmo para não nem continuar beneficiando o Neil Gaiman, sabe? Que eu acho que realmente botar ele no holofote é continuar beneficiando e, sabe, acho que diante de tudo que aconteceu aí, de tudo que está sendo falado, acho que não é justo, né, que ele continue ganhando em cima disso, sabe? Então acho que o melhor realmente é se encerrar, apesar de que eu fico triste com isso, porque realmente a série é muito boa, independente dele, a gente exclui ele, a série em si é muito boa, mas infelizmente não tem como a gente só fazer isso e esquecer, né, quem é a pessoa que criou ali, que tá por detrás de tudo, e enfim, né, gente? Mas Sandman aí, pelo menos a gente ainda vai ter mais uma temporada. Espero que encerre bem, pelo menos, né, pra gente ter um final aí redondinho e bonitinho e poder encerrar aí direitinho e não ficar com vontade aí de assistir ainda mais. Mas então era isso, gente. Essas foram então as séries canceladas aí que mereciam uma segunda chance. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi a série que você assistiu que foi cancelada e você achava que merecia aí uma segunda chance. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.